Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Wesley Batista, irmão de Joesley, foi preso em São Paulo. Aqui em Brasília, Supremo Tribunal Federal rejeita o pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E esse ambiente de denúncias não atrapalha a economia. E o presidente Michel Temer reúne aliados para defender que eles não se aquietem e apresentem aí para a população e para os pares todos os dados positivos econômicos no país. Você acompanha os detalhes com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando sobre essa prisão de Wesley Batista. Ele é presidente do Grupo JBS, é irmão de Joesley Batista, que já estava preso, inclusive. Mas agora, desta vez, a prisão de Wesley é referente àquela polêmica sobre se eles teriam sido beneficiados com a apresentação aí, a atuação no mercado de ações e também na parte de câmbio, naquela época que saíram as denúncias, as primeiras delações e gravações justamente do Grupo JBS, aquela que envolvia o presidente Temer. E aí a suspeita de que eles prejudicaram acionistas. Quem vai contar os detalhes para a gente é Vanessa Casalino, diretamente de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O Wesley Batista fica preso aqui em São Paulo por tempo indeterminado, já que a prisão é preventiva, ou seja, pode durar toda a investigação. Ele já passou por uma audiência de custódia agora à tarde, mas teve o pedido de relaxamento da prisão negado pela Justiça. Na audiência, Wesley disse que não sabia por que estava sendo preso. O irmão dele, Joesley Batista, também teve a prisão preventiva decretada, mas já cumpre outra prisão em Brasília, a temporária, que vence agora na sexta-feira. As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Tendão de Aquiles. Os irmãos Batista são acusados de terem usado informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro entre abril e maio de 2017, quando foi divulgado o acordo de delação premiada, que repercutiu muito no mercado financeiro. Segundo a Polícia Federal, eles lucraram de duas formas. Primeiro, a JBS comprou dólar no mercado futuro antes da divulgação da notícia da delação, sabendo que o dólar iria disparar em seguida. Ao mesmo tempo, os controladores da JBS venderam ações do grupo dias antes da assinatura do acordo de delação. Segundo a Polícia Federal, esses prejuízos evitados pelos irmãos Batista acabaram sendo pagos pelos demais acionistas e também pela União, por causa dos empréstimos do BNDES ao grupo, ou seja, dinheiro público, nosso dinheiro. Em nota, a defesa de Wesley Batista disse que a prisão é ilegal, arbitrária e coloca em descrédito o Instituto da Delação Premiada. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, a gente lembra, inclusive, que naquele episódio, quando foi apresentada ali a denúncia dos irmãos Batista e divulgado aquele áudio que envolvia uma conversa de Joesley Batista com o presidente da República, Michel Temer, um dos pontos fortemente criticados, além do fato de ter ocorrido aquela imunidade absoluta para Joesley Batista no processo de delação, um dos pontos que foram muito criticados era justamente essa atuação em mercado financeiro, que aí eles teriam lucrado, milhões em relação a essa transação, portanto, avança esta investigação. Em relação aí à denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, hoje o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido feito pela defesa de Michel Temer para considerar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, suspeito em relação à investigação desse caso. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Pois é, foi rejeitado por unanimidade, por 9 votos a 0, o pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer para que seja declarada a suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para atuar nas investigações relacionadas ao presidente iniciadas a partir das delações da JBS. Os ministros seguiram o voto do relator do caso, o ministro Edson Fachin. No voto proferido hoje à tarde na sessão, o relator disse que não há indícios de que Janot atuou de forma imparcial e com inimizade em relação a Temer. Sobre a suposta atuação do ex-procurador Marcelo Miller como agente duplo em favor da empresa JBS durante o período em que trabalhava no Ministério Público Federal, o ministro disse que não é possível concluir que Janot teve responsabilidade no caso. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse hoje.
cabe ao agora advogado exercer a profissão de modo compatível com as normas de regência, sendo o caso com eventuais limitações, ainda que temporárias e circunstanciais. Essas restrições, disse naquela decisão, são potencialmente aplicáveis ao ex-agente público e não se comunicam ao chefe do Ministério Público. Ali também anotei que o apontado fatiamento das acusações não indicaria parcialidade e, por consequência, não configuraria causa de suspeição. O advogado Antônio Cláudio Mariz, representante de Michel Temer, voltou a afirmar que Janot agiu de forma parcial nas investigações envolvendo o presidente. Mariz disse que a prisão dos empresários Joesley e Wesley Batista, cujas delações baseiam as acusações, podem indicar que Janot não teve os devidos cuidados na investigação. Vamos ouvir o que ele disse. Neste caso específico do presidente da República, Sua Excelência agiu de forma a demonstrar a sua suspeição, a absoluta ausência de imparcialidade. Imparcialidade esta absolutamente indispensável para que o Custos Legis exerça as suas funções de maneira imparcial. A primeira observação que faço é que o procurador agiu de forma absolutamente assodada quando requereu o inquérito policial que deu ensejo à denúncia, cujo curso não foi concedido pela Câmara. Votaram com o relator os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia. A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu o registro profissional do ex-procurador do Ministério Público Federal, Marcelo Miller, por 90 dias. A decisão foi tomada após esclarecimentos prestados pelo ex-procurador sobre a suspeita de atuação em favor do grupo JIF, quando ainda estava no MPF. Por meio de nota, a defesa de Marcelo Miller negou que o advogado tenha sido ouvido no processo e afirmou que a suspensão fere o estatuto da OAB. E o Supremo adiou a decisão sobre uma eventual segunda denúncia contra Michel Temer, mas quem está no STF tem mais informações é o repórter da TV Brasil, Pedro Moreira. Olá, Pedro, boa noite. Olá, Daniele, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, vamos tentar explicar esse pedido da defesa do presidente. Os advogados querem que, com relação a um dos inquéritos que corre contra o presidente Temer aqui no Supremo, que investiga a suposta prática de organização criminosa e obstrução da justiça, que nesse inquérito o Procurador-Geral da República não apresente denúncia, ou seja, não peça para processar o presidente até que seja concluída a revisão da delação premiada dos executivos da JBS. Como você disse, a sessão foi suspensa por causa do adiantado da hora, não há previsão, ainda não há nova sessão marcada. E nessa primeira etapa desse julgamento de hoje falaram, então, mais uma vez, os advogados de defesa, tanto do presidente Michel Temer, quanto do ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido por ter sido flagrado recebendo uma mala com R$500 mil. A exemplo desse primeiro julgamento da tarde de hoje que você mostrou para a gente, os advogados criticaram muito as delações da JBS e disseram, por exemplo, que num áudio recente divulgado, os empresários disseram que estavam bêbados. O advogado do presidente Temer chegou a contestar, então, se no áudio que originou o inquérito, ele também não estaria embriagado. Já o advogado de Rodrigo Rocha Loures disse que as chamadas ações controladas pela Polícia Federal podem ter sido direcionadas para prejudicar o cliente dele. Depois disso, falou rapidamente o ministro Gilmar Mendes, que também contestou o fato da JBS ter mentido na delação, e também falou o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio Mello se disse surpreendido, que pela primeira vez ele viu um pedido para que o Supremo seja impedido de receber uma denúncia. Nas palavras dele, isso significa a quebra do sistema. Agora a gente vai conversar com Rosiane Kennedy, de volta lá ao Congresso Nacional. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Pedro. Obrigada pelas informações. Ainda sobre esse caso, a gente lembra justamente que houve aquela primeira parte da delação, houve a delação do Joesley Batista, mas aí depois foi descoberto que eles não entregaram todo o material de áudio. A partir daí, ele passou a ser suspeito justamente de omitir informações nesse processo de delação, o que gerou aí a suspensão do benefício, e agora aguarda-se essa outra decisão. Agora a gente vai falar sobre outra investigação
ação o ex-presidente Lula depôs hoje ao juiz Sérgio Moro naquele processo que diz respeito à suspeita de que o terreno comprado para a construção da sede do Instituto Lula e também um apartamento vizinho ao de Lula em São Bernardo do Campo seriam propina da Odebrecht para o ex-presidente. Quem tem as informações sobre o depoimento é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Acho que a gente tem informação, na verdade quem tem informação sobre isso é Carolina Pimentel. Desculpa, Carol, achei que fosse com a Jéssica hoje, mas é contigo. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Imagina, vamos trazer aqui a informação, né? Como você disse, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi lá em Curitiba. Ele prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal, lá na capital Curitiba. O depoimento durou mais de 2 horas e essa audiência ela faz parte do segundo processo a que o ex-presidente responde dentro da Operação Lava Jato e estava prevista aí para começar às 2 da tarde. Agora, antes de entrar no prédio, o ex-presidente caminhou aí por entre manifestantes e militantes de movimentos sociais que estavam reunidos em frente ao prédio. A Secretaria de Segurança do Paraná, inclusive, até montou um esquema especial. Ruas próximas à sede da Justiça Federal foram bloqueadas e cerca de 1.000 policiais militares fizeram a segurança lá no local para evitar qualquer tipo de confronto ou confusão. A gente lembra, nessa ação que o ex-presidente prestou hoje o depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele é acusado de receber vantagens indevidas do grupo Odebrecht em troca de benefícios à empresa em contratos com a Petrobras. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a construtora comprou um terreno em São Paulo para sediar o Instituto Lula e também uma cobertura em São Bernardo do Campo, que é vizinha ao apartamento onde o ex-presidente mora. Esse foi o segundo depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro. O primeiro foi em maio, quando ele foi ouvido pela primeira vez, mas em uma outra ação penal, que envolveu a OAS Empreendimentos. E nessa ação, o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão. Agora eu vou chamar aqui a Daniele Popov, aqui ao meu lado, porque a gente vai conversar o seguinte. O ex-presidente Lula prestou esse depoimento hoje em Curitiba, mas ele responde a outras ações penais, inclusive relacionadas à Lava Jato, né, Dani? Verdade, Carol. Obrigada. Além do processo hoje, Lula responde a mais 5 ações penais, a maioria por acusações na Lava Jato. Em uma delas, foi condenado em primeira instância a 9 anos e meio de prisão, acusado de receber um apartamento triplex como propina da OAS. O recurso já está no Tribunal Regional Federal. Em outro processo, Lula responde pela suspeita de reforma em um sítio frequentado por ele, em Atibaia, paga por empreiteiras. Na Justiça do Distrito Federal, ele é acusado de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Néstor Severo. Lula também responde pela suspeita de favorecer a Odebrecht na concessão de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. O último dos 6 processos é no âmbito da Operação Zelotes. Lula é acusado de receber propina pela compra de caças suecos pelo governo brasileiro e pela edição de uma medida provisória que beneficiou o setor automotivo. Além desses processos, Lula foi denunciado 3 vezes ao Supremo Tribunal Federal. 2 denúncias são no âmbito da Lava Jato. A primeira por formação de organização criminosa e por obstrução à justiça. A terceira denúncia no STF é da Operação Zelotes. A acusação é de que Lula recebeu propina para editar uma medida provisória que beneficiou o setor automotivo. Agora eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Dani. Olha, em relação ainda a essa audiência de hoje, esse processo de hoje, a gente lembra que Marcelo Odebrecht também é réu e ele depois, na semana passada, e afirmou, ele é delator nesse esquema de corrupção aí da Petrobras, ele afirmou que, de fato, a Odebrecht comprou este terreno, valor de 12 milhões de reais, para que fosse construída a sede do Instituto, que a sede, disse ele, não foi construída ali e que esse montante voltou para uma conta que a empresa tinha com o PT para esses pagamentos de propina. Ele disse que, inclusive, havia esses dados numa planilha e o ex-ministro do PT, o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, depois ministro da Casa Civil do governo Dilma, Antônio Palocci, também depois confirmou, né, que dados que estavam naquela planilha faziam parte da negociação e que ele havia tratado, inclusive alertado o ex-presidente Lula a respeito dessa compra do terreno para o Instituto Lula. Segundo o depoimento de Antônio Palocci, ele chegou a ressaltar que já
havia ali um percentual muito grande, um valor muito grande em relação era monstruoso. Ele dizia assim que o que havia em relação ao que estava negociando com a Odebrecht já era um ilícito monstruoso e que isso poderia dar problema e gerar o que está acontecendo hoje, levando eles para a situação em que se encontram hoje. A gente lembra que Palocci está preso. A defesa do ex-presidente Lula nega todas as acusações, diz que há contradições nas delações e ressalta também que o ex-presidente Lula é vítima de perseguição política. Ainda falando desse ambiente de investigações, agora a gente vai ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, voltou a ser preso. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Foi isso mesmo, ele foi condenado hoje a 9 anos e 11 meses de prisão por fraude eleitoral. Segundo a sentença, em troca de votos na eleição municipal do ano passado em Campos, no Norte Fluminense, berço eleitoral de Antony Garotinho, o ex-governador, que na época era secretário de governo do município, ofereceu inscrições no programa conhecido como Cheque Cidadão, que paga R$ 200 por mês para os beneficiados. Por causa disso, a Justiça condenou Antony Garotinho. Apesar de ser uma decisão de primeira instância, o juiz determinou também a prisão domiciliar e Garotinho também deve utilizar uma tornozeleira eletrônica. Segundo a sentença, isso aconteceu porque durante o processo, Garotinho adotou diversas medidas para atrasar o andamento desse processo, inclusive usou armas para ameaçar testemunhas. Garotinho foi preso hoje pela manhã, quando estava trabalhando, apresentando um programa numa rádio aqui do Rio de Janeiro. A Polícia Federal foi até lá, pegou o Antony Garotinho e agora ele já está em Campos cumprindo a prisão domiciliar. O apresentador que substituiu o Garotinho no programa deu uma desculpa para os ouvintes e não falou o que realmente tinha acontecido. Vamos ouvir. Pois é, a vinheta não entrou errada não, tô de volta aqui na Tupi para fazer companhia para você. Nosso Garotinho até tentou, você viu, né? Até tentou fazer o programa hoje, mas a voz foi embora, a orientação médica é que ele pare de falar, agora tem que se cuidar, né? Agora, o marido que pertence à Rosinha vai se cuidar agora um pouquinho para amanhã tá de volta aqui, se Deus quiser, quando tiver bom. Já falei com ele, volta quando tiver bom. Eu cuido aqui do programa com muito carinho e vamos falar de futebol, minha gente, vamos falar de futebol. Pois é, a defesa de Antony Garotinho já anunciou que vai recorrer dessa decisão. Rosiane? Obrigada, Maurício de Almeida. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, a gente falou de toda uma agenda nos corredores do poder da área de denúncia, depoimentos, decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí eu abro esse bloco ressaltando para você que esse ambiente todo de denúncias no país não afetou a economia. E isso, inclusive, foi alvo de comentar de toda uma conversa hoje do presidente da República, Michel Temer, com os seus aliados. Ele reuniu ministros e parlamentares, pediu para que eles não se aquietem e que apresentem esses dados, defendam o governo e mostrem os dados positivos da economia. Daniele Popov contra outros detalhes desta reunião. Dani. Pois é, esse foi o apelo do presidente Michel Temer, né, Rosiane? Ele pediu aos parlamentares apoio para a aprovação das reformas tributária e previdenciária. Fez também uma apresentação do desempenho positivo da economia, citando números da inflação, da taxa básica de juros, da produção industrial, de exportações, safra de grãos e criação de postos de trabalho. Temer reafirmou que o país está realmente se recuperando e que o diálogo é uma marca do governo dele, sendo essencial aí para acabar com a divisão do país. Quanto aos avanços e políticas adotadas para a retomada do crescimento, o presidente pediu que os parlamentares e ministros repitam os números positivos para que fiquem fixados para a população. Vamos ouvir, então, um trechinho dessa declaração do presidente. Que vocês incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, né? E onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. Aliás, se me permitem, vejam o nosso exemplo. Nós nos aquietamos. Por quê? Porque nós pensamos, enquanto as pessoas vão protestando, a caravana vai passando, não é? A caravana vai passando porque o nosso objetivo é governar. Só isso. Pensar no Brasil.
Bom, participaram desse encontro no Palácio da Alvorada, o café da manhã, né? 19 ministros e 17 parlamentares. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Olha, hoje, nesses ajustes aí econômicos, o presidente aqui da Câmara dos Deputados confirmou a venda da folha de pagamento dos servidores. Quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele formalizou, hoje essa venda da folha de pagamento da Câmara para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. Essa medida faz parte de uma série de ações que foram anunciadas pela presidência da Câmara no fim do mês passado, com o objetivo aí de cortar 236 milhões de reais das despesas da Câmara deste ano. Agora, esse convênio vai significar também dinheiro novo. Esse convênio com os bancos pode gerar uma receita de 221 milhões de reais para a Câmara e todo esse dinheiro vai ser transferido para o Tesouro Nacional. Com você, Rosiane. Os detalhes você confere também no site agenciabrasil.abc.com.br. E agora sim eu converso com Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Vamos começar falando aí sobre o plano de demissão voluntária. Hoje teve detalhamento a respeito disso, né, Jéssica? Boa noite. Exatamente, Rosiane. Boa noite a você e a todos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, deu detalhes sobre o PDV, o Programa de Desligamento Voluntário para o Servidor. A adesão ao programa pode ser feita de hoje até o dia 31 de dezembro. O servidor que tiver o pedido de PDV aprovado terá assegurada indenização correspondente ao valor de 1,25 salário por ano de efetivo exercício. Não poderá aderir quem estiver em estágio probatório, quem já tiver cumprido todos os requisitos legais para a aposentadoria e ainda os que já se aposentaram e voltaram ao trabalho. Já a redução de jornada se aplica a ocupantes de cargo de provimento efetivo. O servidor pode pedir a redução de jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais para 6 ou 4 horas diárias ou 20 ou 30 horas semanais. A reportagem completa com todas as informações sobre o PDV, o Programa de Desligamento Voluntário, estão disponíveis no site radioagencianacional.ebc.com.br. E agora a gente fala sobre outro assunto, porque sábado é dia de atualizar a caderneta de vacinação. É o dia D da campanha nacional de multivacinação, quando postos de saúde estarão abertos em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 47 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos estão convocados para comparecer aos postos. Com o slogan "Todo mundo unido fica mais protegido", a campanha vai até o dia 22 em cerca de 36 mil postos fixos de vacinação. A meta é resgatar todas as crianças e adolescentes não vacinados, iniciar ou completar os esquemas de vacinação. 53% deles não estão com a vacinação em dia. Em 2016, o Brasil registrou a menor cobertura vacinal dos últimos 10 anos. E atenção, viu? Este ano o Ministério mudou o esquema de algumas vacinas e, por isso, orienta os pais a irem aos postos de saúde para conferir a caderneta de vacinação. É que houve mudança nas vacinas meningocócica C, pneumocócica 10 valente, HPV, febre amarela e DTPA. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente conversa com Iolando Lourenço, que está aqui ao meu lado. A gente vai falar sobre a pauta na Câmara dos Deputados. Hoje foi aprovado o plano de trabalho, né, Iolando? Lá naquela comissão que trata dos supersalários. Boa noite. Quem que eles vão começar ouvindo? Boa noite, Rosiane. Vão ouvir figuras importantes como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a futura ou a próxima Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entre outras tantas pessoas que deverão debater na comissão essa questão do supersalário. O relator da proposta, o deputado Rubens Bueno, acredita que haverá um amplo debate, que todos devem participar para se chegar ao entendimento qual deve ser e o que deve compor esse salário constitucional, que é de 33 mil e poucos reais. Então, haverá muito debate para que, talvez em novembro, o plenário da Câmara possa votar esse projeto, Rosiane. Ele falou, inclusive, sobre a necessidade, né, Yolando, de fazer uma espécie de mapeamento aí, de especificidade de cada um dos poderes, né, em relação a essas audiências. É porque o grande problema que acontece hoje, por exemplo, um parlamentar, ele tem o salário dele, que é o teto constitucional de 33.700 e poucos reais, mas ele tem
ajuda de moradia, auxílio moradia, verba para passagem, uma série de outras vantagens, o chamado cotão, mas aí eles querem encontrar uma forma de ver o que deve integrar esse super salário. É apenas o salário que a pessoa recebe ou poderá entrar algum outro penduricalho nessa questão? Por isso que o deputado Rubem Bueno terá muito trabalho para se chegar a um entendimento qual deve ser o salário, por exemplo, de um parlamentar, qual deve ser o salário de alguém do executivo ou do judiciário, o que deve estar integrado a esse salário. Essa será a grande polêmica em discussão. A gente pode colocar isso, eu vou até sugerir, vou colocar lá no Twitter, viu? @Rosiane Kennedy, uma pergunta assim para nossos... Quanto deve ser o salário de um parlamentar, Vamos botar esse desafio para ver quais são as respostas que a gente vai receber, de quanto deve ser e também o que é que deve integrar de fato, porque a gente lembra, né, Yolando, que a questão é, dentro do que é um salário formal, é cobrado o imposto de renda ali em cima, mas o que vem de penduricalho, isso fica fora do imposto de renda. Com certeza, porque você tem, por exemplo, no caso do parlamentar, que tem o cotão, que é de acordo com a moradia do parlamentar. No caso do judiciário, ele tem alguns penduricais, auxílio moradia e outros. Isso não faz parte hoje do super salário de 33 mil e poucos reais. Pagamento de conta telefônica. Uma série de coisas, correspondência. Hoje não tem correio mais, né? Mas antes tinha até verba de correio, mas agora eles podem usar para publicações de material de interesse deles, cartões de Natal, etc, etc. Então a gente vai trazer essas respostas até a sexta-feira, a gente faz um balanço do que as pessoas sugeriram, a gente vai ficando por aqui e faz essa pergunta para você. Qual deveria ser o salário dos parlamentares no país e como que deve ser essa conta do teto salarial? A gente fica por aqui hoje, boa noite a todos, até amanhã, hein, Yolando? Boa noite. Boa noite. Até lá, quem fica com a rádio, acompanha a Voz do Brasil.